Eu tenho certeza que se vocês não passaram por isso em algum momento, vocês estão passando ou vão passar por isso. Porque muitas vezes a gente tem medo de definir as metas porque a gente não sabe exatamente como chegar naqueles números e aí criar uma expectativa muito grande com o nosso time, com o nosso gestor, com o nosso cliente. Existe uma metodologia que vai nos ajudar a entender esses riscos, né? E não só entender, principalmente, na verdade, tentar levar esses riscos que tem externos para a hora de definir as metas aí e a gente chega com alguns números mais flexíveis, vamos dizer assim. Aqui é uma ferramenta do Google onde a gente pega algumas palavras que fazem sentido para o negócio que o cliente tem, que se conectam com o produto ou serviço que o cliente vende, né? Então a gente mapeia algumas palavras e aí vai fazer algumas simulações para desenhar essas metas. E aí aqui um exemplo utilizando ferramenta, no caso Google Ads, para fazer anúncios. Então a gente simula essas palavras e vê um custo. E aí a partir desse custo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai entender aí o quanto de resultado que a gente consegue entregar para o cliente para entender que meta que a gente vai ter, para alinhar a expectativa com o cliente, certo? Então aqui deu um custo de 32 centavos. Ok, 32 centavos, então cada pessoa que vai lá e clica no anúncio, na marca do cliente lá no Google, vai cobrar do cliente 32 centavos para esse contexto desse cliente com essas palavras aqui. Bom, trazendo para cá, então, eu simulei as palavras, tem o custo de 32 centavos, e aqui é uma conversão, é um e-commerce. Então a conversão ela vai variar de 0,5% até 1,5%. Eu usei uma média aqui, 1%. Então o cliente vai aplicar 10 mil reais, onde a gente tem um custo de 32 centavos, aplicando 1%, esse número vai gerar 312 vendas por mês, aproximadamente. Para cada 10 mil reais que o cliente for investir, a gente tem uma meta de chegar em 312 vendas, né? Será que a gente sempre atinge as metas dos nossos clientes, né? Com esse número puro? Não. Já digo para vocês que não. E não é culpa minha também. O que acontece, né? Existe um custo que ele vai aumentando. Aqui a gente está falando de publicidade. E a publicidade, no momento que tiver mais pessoas disputando por aquele meio, o que acontece? O preço tende a subir. Então a concorrência aumenta, tem muita gente indo para o digital, muitas empresas que não estavam e agora passaram a estar, vai aumentando esse volume e o Google vai aumentando o preço. Esse leilão, né, vai fazendo com que o preço aumente. Então, para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma inflação. Então aqui existe uma depreciação desse teu recurso que é 10 mil, aonde ele não vai mais valer 10 mil, porque ele vai perder 30%. Na verdade, até mais, né? Segundo esse artigo aqui, tem fatores externos, riscos, que vão acabar impactando nesse valor. E aí, lógico, na entrega de resultado para o cliente e no não alcance da meta. Eu passei de um investimento de 10 mil para 7 mil. O recurso ele é o mesmo, só que o quanto que ele consegue me gerar de resultado é o que vai diminuindo. Então, segundo o estudo, vai diminuir esse recurso que vale 10 depois de 12 meses, 6 meses, enfim, pode valer 7 ou 5.300. Imagina que cortou quase que pela metade. Então, naturalmente, eu não tenho mais as 312 vendas. Eu vou ter ou 218 vendas sobre um limite de 30%, né? Ou 165 vendas. Então, como resolver esse problema? Bom, existe uma técnica chamada de PERT. Essa técnica foi criada na NASA, é uma técnica antiga, né? E essa técnica ela foi criada para contextos, para cenários muito incertos, com riscos e com a incidência de fatores externos muito fortes. Aí, quando tu for definir tuas metas, 3 opções, 3 números aí, para mostrar para o teu cliente para alinhar. Primeiro, tu vai pensar num cenário, no mundo ideal, o melhor resultado que você já atingiu, já entregou para algum cliente, independente de qualquer outra coisa, o melhor resultado. Aí, esse cenário otimista. Ou, pior resultado que você já entregou para um cliente. E aí, o cenário mais provável, que é o que fica ali no meio, o mediano. Primeiro passo, ó, anote aí. Definir o resultado otimista, o mais provável e o pessimista. E, naturalmente, quem é que vai definir isso?
são os especialistas, ou vai ser o próprio histórico. Então, olha histórico, senta, conversa com o time e define. Cria um processo, enfim. No meu caso, por exemplo, o cenário otimista, obviamente, é esse aqui, que é o de 312 vendas, que é o que eu coletei da ferramenta. Porque a ferramenta não consegue ver os riscos, né? Então, eu que tenho que pegar e entender e aí aplicar. E aí, eu desenho o cenário mais provável, que é o cenário mediano. Então, que é o cenário que, ok, eu não vou entregar as 300 e poucas vendas, eu vou entregar 218 vendas, cenário mais provável. Ou eu olho para o cenário pessimista, que aí é o que eu vou entregar as 165 vendas, que é o pior dos mundos. Então, é isso que eu preciso fazer. Estou com os 3 cenários em mãos. Né? Botei o otimista, botei o mais provável e botei o pessimista. Então, eu finalizei a primeira etapa do PERT. Agora, eu vou o quê? Né? Eu vou calcular o PERT. Simples assim. E o que é o PERT? Pessimista. Então, pego a variável pessimista, 4 vezes o mais provável e mais otimista dividido por 6. Então, é isso que é o cálculo. Trazendo para cá, pessimista mais 4 vezes o mais provável e mais o otimista dividido por 6. Bom, aqui tem os números, vou aplicar na fórmula. Aqui, 165 mais 4 vezes 218 mais 312, dividido por 6. E aí eu tenho o meu PERT de 224 vendas. Então, esse é de fato o melhor valor aí, considerando os riscos. Levem para o cliente de vocês o PERT. Mostrem para ele, olha só, como o teu cenário ele tem muitas variáveis que eu não tenho controle, eu vou aplicar uma metodologia da NASA. Eu vou aplicar o PERT. O que é o PERT? PERT é uma metodologia onde a gente vai definir 3 cenários e eu aplico a metodologia e a gente entende qual é o resultado mais provável. Mais provável tem uma chance maior. Porém, pode acontecer o cenário pessimista e o cenário otimista. Deu uma falha lá no mês, aconteceu, explodiu um negócio lá, não vendeu isso. Bom, o cliente já está mais preparado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.